Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, aqui, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Programa Opinião, que nessa terça-feira, 30 de junho de 2020, vai estar falando de política, de ações parlamentares aqui do município de Cuiabá, porque já está a postos aqui o vereador por Cuiabá, Adevair Cabral, que é do PTB, vai estar conversando conosco, inclusive com você aí que nos assiste, não é? Que a partir de agora pode aí já mandar sua mensagem, sua pergunta via WhatsApp 99932 2529 99932 2529. Sua participação é bem-vinda aqui, sua pergunta, evidentemente, sua pergunta pertinente, não é? Às ações parlamentares, ao trabalho do vereador, enfim, a gente vai estar colocando à disposição para que o vereador possa responder ao longo dessa próxima uma hora aqui no Opinião dessa terça-feira. Opinião que, mais uma vez, tem a participação luxuosa de Lorenberg Alves, meu companheiro de sempre, a quem eu já dou boa noite aqui. Professor, tudo de boa aí? Tudo certo? Tudo certinho, tudo tranquilo, tudo nos conformes. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Boa noite a você que nos assiste também pela página da TV Pantanal no Facebook, www.gazetadigital.com.br, também transmitindo ao vivo, então tanto no Facebook como também no Gazeta Digital, você nos acompanha ao vivo de qualquer canto do planeta. Muito boa noite, muito obrigado pela sua companhia, muito especial, como em todas as noites. Vereador, meu caro vereador Adevair Cabral, bom tê-lo aqui, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg, e boa noite a todas as pessoas que estão nos vendo aqui neste momento agora. Vereador, vamos começar falando de pandemia, não tem como falar de outro assunto, não é? Não tem como fugir desse assunto, pelo menos. A Câmara Municipal tem tido as sessões virtuais, não é? E os trabalhos também voltados, grande parte desses trabalhos, a maioria dos trabalhos dos parlamentares, grande parte voltada aí para o combate à pandemia. Antes de falar aí de ações no geral, eu sei que amanhã dia 1º de julho, parece que nós vamos ter ali na Câmara a presença do secretário de Saúde de Cuiabá, o Poças de Carvalho. Parece que foi uma convocação aí, um pedido do vereador Dilemário, que foi aprovado pela Câmara como um todo, logo, então é um convite da Câmara. Uma convocação da Câmara. O que tem para ser prioritariamente discutido com o Luiz Poças de Carvalho? Bom, é o seguinte, foi feito um requerimento por parte do vereador Dilemário, que é da oposição ao prefeito, e esse requerimento foi aprovado em plenário. E foi aprovado. E aí, para poder convocar o secretário de saúde do município, o Antônio Poças, para ele poder discorrer do que está acontecendo hoje dentro da saúde, o que foi aplicado, o que foi comprado, com o que comprou, o dinheiro do governo federal, no que foi aplicado, para ele poder prestar conta dessa situação. E aí ele vai amanhã, então foi convocado pela Câmara Municipal, foi aprovado em plenário, e aí amanhã ele vai discorrer sobre vários assuntos que os vereadores vão perguntando para ele, vai ser via sistema online também, mas ele vai estar amanhã disponível. O senhor, por exemplo, Adevair Cabral, o que prioritariamente tem para perguntar, que tipo de dúvida que o senhor tem aí, que gostaria que o Luiz Poças de Carvalho, Luiz Antônio Poças de Carvalho, tenha que responder, esclarecer? Bom, eu gostaria de perguntar para o Luiz Poças se tem mais algum objetivo, assim, se tem mais, se ele vai construir mais UTI, se vai, de que forma que vai ser feito isso. Por exemplo, diz que vão construir mais 20 UTIs para as pessoas. E aí não sabemos se realmente vai construir as UTI, porque da seguinte forma, minha opinião, eu acho que eles têm que começar na base, começar lá no bairro, tratando essas pessoas antes de chegar na UTI.
Como, por exemplo, se a pessoa tem um sintoma, alguma coisa, chegou numa UPA ou numa policlínica, ou no posto de saúde, numa hora estendida, o próprio médico já examina a pessoa, sabe, faz o exame, sabe que está com Covid, já passa o remédio, já dá o kit. Inclusive, eu tenho até uma indicação para que o município de Cuiabá forneça o kit, esse kit Covid para a população. Está tendo resistência aí, parece que dá de um corpo médico aí que parece que não está muito... Me parece que a prefeitura vai implantar agora o kit. Mas parece que o prefeito tomou a iniciativa, a dianteira, falou, não, vai ter sim o kit. Vai ter sim, inclusive é uma indicação nossa, por escrito eu fiz para o prefeito, apresentei na Câmara, para que o prefeito possa fornecer esse kit Covid, a pessoa lá na ponta, quando ele começou a sentir o primeiro sintoma, o médico examinou e passou o remédio para ele, já dá o kit para ele lá no postinho mesmo. Evita então, que o cara vá para o leito. Para ir para a UTI. Vai sair mais caro ele estar na UTI do que tratar ele lá na ponta, quando ele começar os sintomas. É isso aí, eu queria perguntar para o secretário se realmente vai fazer isso daí, se o prefeito já determinou o secretário de saúde para que ele possa fazer. Se o Poças possa fazer. O Poças possa fazer. E aí, meu caro? Vereador, antes de mais nada, nós queremos registrar aqui a alegria de contar com a sua presença aqui nesse bate-papo. É sempre muito bom ter um representante da Câmara cuiabana para discutir as questões, sobretudo nesse período que vivemos, que é a pandemia. Mas, vereador, ainda sobre essa resposta que o senhor acabou de dar, principalmente as duas últimas frases que o senhor mencionou, de que há uma indicação do senhor para que o prefeito possa oferecer o kit lá nos bairros, lá no posto de saúde. Não há um perigo aí, vereador, sem a receita médica, a receita médica, oferecer esse kit, pode provocar, inclusive, prisão do gestor público. Eu estou fazendo a pergunta, não estou afirmando. Por outro lado, só quem tem a prerrogativa de receitar remédio é tão somente o médico. Então, há uma questão muito séria aí, que o prefeito, o senhor sabe disso até mais do que eu, o prefeito é advogado e é especialista em direito constitucional. Ele sabe muito bem dessa situação, que não é fácil. Por outro lado, tem os efeitos colaterais que nós sabemos que é gravíssimos. Não é para qualquer pessoa que possa oferecer remédio A, B ou C. Então, nós estamos diante de uma situação muito difícil. Por outro lado, o aumento de contaminados, o aumento de mortes. Até ontem, eu não sei se o Paulo tem o número hoje, mas até ontem nós tivemos em Mato Grosso 590 mortes. Nós já ultrapassamos a 12 mil contaminados. E em pouco espaço de tempo. No dia 8 deste mês, nós tínhamos apenas 126 mortes e 4.225 infectados. Quer dizer, o número é alarmante, a situação está cada vez mais difícil e no país todos já são quase 60 mil mortes. E aí, o que fazer, vereador, diante de uma situação dessa? Lorenberg, deixa eu te falar, esse projeto nosso, só quem pode receitar é o médico. A partir da hora que ele consultou no postinho de saúde, o médico viu que realmente ele está com Covid, que ele precisa daquele kit, o próprio médico vai receitar, ele vai pegar na própria farmácia do postinho. Ele não vai pegar por livre espontânea vontade, chegar e falar, eu quero o kit. É somente com a receita médica. Não é chegou, pegou, não? Não, é só com a receita médica. O próprio médico vai consultar, ele vai dar a receita. Eu tive observando, a maioria das receitas nos hospitais de Cuiabá, a maioria tudo é a mesma coisa. É 4, 5 remédios. A maioria dos médicos estão tudo receitando isso daí. Então, básico, porque a prefeitura ela tem um conselho sanitário que faz esse trabalho. Então, o próprio conselho vai falar quais são os remédios. E aí vai estar o kit nos postinhos de saúde e nas policlínicas, nas UPA, e o médico consultou, viu que ele está com Covid, fez o exame, precisou, ele vai passar a receita e vai pegar ali mesmo naquele local. Então, sem receita não pega, só com a receita médica. Estamos conversando com o Adevair Cabral, vereador por Cuiabá, pelo PTB, e você pode participar conosco. Caso tenha alguma pergunta, pode enviá-la, 99932-2529.
via WhatsApp, mensagem de texto. Pois é, vereador, amanhã então, com a visita lá do Luiz Antônio Poços de Carvalho, tem esses questionamentos aí, kit, em relação à UTI, às UTIs. Eu queria pegar aqui a sua opinião, eu sei que o senhor é da base governista, mas de todo modo eu sei que o senhor tem uma atuação independente ali no parlamento. Como é que o senhor está enxergando aí essas denúncias e até questionamentos mais assintosos, mais fortes, quanto à verba que veio da União e que não estaria sendo aplicada de forma devida, ou pelo menos as informações da aplicação dessa verba ainda não foram reveladas, não vieram a público. A gente, por exemplo, aqui quase todos os dias está perguntando, questionando. Ontem a primeira-dama esteve aqui, inclusive aí onde o senhor está sentado, e falou, inclusive, algumas coisas que a gente não sabia, por exemplo, que o deputado Manuelzinho conseguiu mais 20 respiradores, não é? Para o município de Cuiabá. Só está faltando as bombas agora. Está faltando as bombas, inclusive falamos também sobre isso aí, que o prefeito disse que estava bombas de, eu esqueci o nome, professor, nome técnico. Respirador? Não, bomba de Infusão. Infusão. E pediu, inclusive, para o governo do estado e para iniciativa privada. Mas eu queria saber a sua opinião sobre justamente isso, a aplicação do dinheiro, que começou com 25 milhões, hoje já se fala 95 milhões. Afinal de contas, aonde está o dinheiro que veio da Covid, que veio da União para o combate à Covid? Bom, eu acho que o prefeito, ele não é uma pessoa, como fala, bobó, cheira. Ele sabe da situação, onde o calo aperta. Porque se ele gastar um centavo errado, os órgãos de controle, como por exemplo o Ministério Público, Tribunal de Contas da União, tem o portal Transparência, todo e qualquer centavo que for aplicado tem que prestar conta. Porque se ele não fizer, você está vendo que a Polícia Federal está aí e está atrás e querendo ver se tem corrupção, se não tem. Eu acredito que ele está aplicando nos hospitais. O HMC está até na tampa, não tem uma vaga. Lá tipo assim, é difícil aquela situação para você manter aquilo ali. O hospital pronto-socorro antigo está também até na tampa de pessoas, já com as UTI superlotadas, não tem mais nem onde colocar pessoas. As UPA, as policlínicas, não tem nem mais cadeira para as pessoas sentarem. Ontem mesmo, várias pessoas me ligaram, eu já fui na UPA Pascoal Ramos, já fui na policlínica do Cochipó, eu já fui na UPA Morado Ouro, eu já fui na policlínica do Verdão. Agora estou indo lá para Várzea Grande, no pronto-socorro, nem cadeira está tendo para a pessoa sentar. Sim. Então tudo isso aí demanda de recurso, com medicamento, com tudo isso aí. Então eu acredito que o prefeito deve ter aplicado, está aplicando nas pessoas, nos remédios, nessas coisas, porque se ele aplicar errado, o Tribunal de Contas da União vai pegar ele. E isso aí, dinheiro, né, vereador? Isso aí tem aonde aplicar e deve estar aplicando, porque as pessoas estão sendo tratadas, as pessoas estão sendo atendidas, de alguma forma está sendo. E tudo isso aí demanda de recurso. Mas ele tem que prestar conta. Tem que se explicar, né? Tem que se explicar, e eu acredito que ele vai fazer isso, porque os órgãos de controle e o portal Transparência é bem claro. Se chegou 10 milhões de reais, ele tem que gastar os 10 milhões de reais e tem que saber para onde que foi os 10 milhões de reais. Então, ele que tem que depois explicar a situação, porque os órgãos de controle têm aos montes. Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Delegacia Fazendária, tudo isso aí. E a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal também. O portal Transparência, as pessoas o cidadão cuiabano pode, evidentemente, acessar o portal Transparência. Mas não adianta acessar o portal Transparência e lá não encontrar o conteúdo que se procura, não é? Então, as informações têm que constar ali. Se o Ministério da Saúde passou 90 milhões, ele tem que prestar conta dos 90 milhões. Se ele não prestar conta dos 90 milhões, ele tem que devolver dinheiro. Isso aí não adianta você falar assim, o prefeito está roubando. Cara, pode até que esteja alguma coisa, mas não sei se tem. Mas se tiver, ele paga caro por isso. Agora, se não tiver, ele tem que prestar conta para o Ministério da Saúde. E se tiver errado, o Tribunal de Contas da União pega ele, hein? Você está vendo aí, todo dia tem uma situação... Hoje foi... Hoje o Covidão
deu o ar da graça lá no Amazonas. Pois é. O governador lá, o Wilson Lima, recebeu o Uber Black, não é? O pessoal da PF lá. E nós sabemos que tem empresário que gosta de levar vantagem. Sabemos que alguns, não estou dizendo que é esse ou aquele, alguns também gostam de levar vantagem. Então, nessa hora é que vai pagar caro por isso. Eu acredito que vai ser acontecido isso aí. E antes do Wilson Lima, lá do Amazonas, já estrearam nessa seara aí do Covidão aí, o outro Wilson, né? Lá do Rio de Janeiro, o Witzel, e também o Barbalho, Helder Barbalho, lá do Pará. Professor. A secretária do Amazonas está presa, a secretária de Saúde. Está presa? Está presa. Vereador, ainda nesse bate-papo que o senhor e mais os outros vereadores terão com o Poças, com o secretário municipal da Saúde, além daquele dinheiro federal, que é uma verba carimbada, e por ser verba carimbada não pode ter um outro destino senão aquele que ela tem origem, tem também aquela verba da Câmara de Vereadores. O Misael Galvão, o vereador Misael Galvão, presidente da Câmara, esteve aí no lugar onde o senhor está sentado e falou que a Câmara devolveu à Prefeitura cerca de 2 milhões de reais. Esses 2 milhões de reais, a meu juízo, também é uma verba carimbada, porque a Câmara destinou esse dinheiro para a questão da saúde. Tem aqueles 8 milhões e meio, que é de emendas parlamentares, mas ninguém está pagando emenda parlamentar. Nem o governador está pagando, nem o prefeito está pagando, ninguém está pagando a verba, a verba indenizatória, desculpa, a emenda parlamentar. Impositiva. Exatamente, não está pagando. E aí? Bom, tudo que você falou é verdade, não tem nada de errado. Inclusive, eu sou o primeiro secretário da Câmara, inclusive eu que passei o recurso, passei os 2 milhões, eu que fiz a transferência para a Prefeitura, realmente foi 2 milhões de reais que a Câmara devolveu para a Prefeitura, devolver à Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Saúde investir, comprar máscara, comprar luva, enfim, todos os objetos necessários para que o servidor possa trabalhar com segurança. Então, foi isso aí que nós repassamos, esses 2 milhões. Inclusive, amanhã mesmo a gente pode até ver com o secretário aonde que foi aplicado esse dinheiro, de que forma que foi aplicado, no que foi aplicado. Então, e também alguns vereadores destinaram as emendas impositivas de 8 milhões e 500 mil reais, mas isso aí é fictício. É fictício. Não paga, não está pagando. O vereador faz a emenda, coloquei várias emendas em algum lugar, nesse, mas não foi concretizado. E nós destinamos essas emendas. A saúde, eu acredito também que não foi destinado, não foi feito com essas emendas impositivas. Mas os 2 milhões é real, em dinheiro, foi devolvido 2 milhões em dinheiro para a Prefeitura devolver para a Secretaria de Saúde para poder aplicar os IPIs. Tá certo. Olha, a gente vai para um breve break. Um breve intervalo, a gente volta já após o intervalo. Enquanto isso, vai ligando para a gente. Se tiver alguma pergunta aí, pode mandá-la via WhatsApp, mensagem de texto, alguma pergunta para Adevair Cabral, vereador PTB, vereador cuiabano. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevista com Adevair Cabral aqui no Opinião, que dá um tempinho só e volta já. O Gazeta Digital, a propósito, tem aí algumas manchetes, alguns destaques que eu quero ler aqui para vocês e convidar você a acessar para saber mais detalhes dessas informações. Decotelli deixa Ministério da Educação por falhas no currículo 5 dias após ser nomeado. Nomeado para o Ministério da Educação, o professor Carlos Decotelli entregou nesta terça-feira, dia 30, sua carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. E o pedido foi aceito pelo presidente. Decotelli teve a nomeação publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira, dia 25, mas não chegou a tomar posse, que estava marcada para esta terça-feira e já havia sido adiada. Também destaque aí no Gazeta Digital, a Assembleia publica lei que garante auxílio a professores interinos. Após derrubar o veto do governador Mauro Mendes, do Democratas, e garantir
o pagamento de um auxílio emergencial no valor de 1,1 mil ou R$ 1.100 aos professores contratados pela Secretaria de Educação. A Assembleia promulgou a lei aprovada na semana passada. A Assembleia Legislativa falando grosso aí, dizendo que quem manda ali não é o parlamento propriamente. É assim que tem que ser mesmo, independente, não é? E quem ganha com isso aí são os servidores públicos, especialmente essa classe aí dos servidores que precisam tanto nessa época de pandemia, que agora vão ter esse auxílio emergencial aí. Ainda bem que o governo não recorreu, né? Porque tinha-se essa, né, professor? Tinha-se essa expectativa, esse medo, esse temor que o governo recorresse aí para dar mais problema, né, aos servidores que precisam tanto. Ainda bem que não recorreu. Exatamente, porque o governo, se recorresse, estava dentro da Constituição. Porque a Assembleia Legislativa não pode aprovar um projeto que venha causar custos. A iniciativa tem que partir do governo e não da Assembleia Legislativa. Ainda bem que o governador e o governo, de uma forma geral, foi sensível a esta situação. Olha, Adevair Cabral, o vereador aqui por Cuiabá, do PTB, que está aqui conosco nessa noite. E tem uma pergunta que chegou aqui já, vamos ver quem está perguntando via WhatsApp, 99932-2529. Perguntando aqui, boa noite, pergunta ao vereador, em que pé está o projeto que proíbe os bancos de descontar aí parcelas de empréstimo no salário dos funcionários da Prefeitura? Quem está perguntando é o Adilson Gonçalves. Bom, eu tenho um projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. E ele foi para o prefeito sancionar ou vetar, o prefeito vetou. Esse projeto voltou para a Câmara Municipal, nós derrubamos o veto do prefeito por unanimidade. Ele voltou para o prefeito de novo para poder publicar. O prefeito não publicando, ele vai voltar para a Câmara publicar. A Câmara publicando, aí a Prefeitura tem que cumprir, porque é lei. E essa lei, Lorenberg, nós não estamos aumentando nem um centavo para a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Nós só estamos dizendo que o servidor que tem empréstimo com os bancos, aquele servidor que queira, não é obrigatório, é optativo. Por exemplo, eu tenho um empréstimo no banco, eu quero lá negociar, eu vou lá no banco, negocio, faço um aditivo com o banco e o banco encaminha para a Prefeitura dizendo: o Adilson Gonçalves vai ficar 3 meses sem pagar o banco e eu joguei essas 3 parcelas lá para o final, para ele pagar daqui 20 meses, daqui 30 meses, não sabemos, de acordo com cada um. Se ele tem um empréstimo no Banco do Brasil, ele vai no Banco do Brasil, faz um aditivo no contrato dele. E o banco encaminha para a folha de pagamento para poder suspender esses 3 meses de pandemia, desses 3 meses de dificuldade, porque nós sabemos que tem gente com dificuldade. Você sabe por quê? Olha só. O servidor, querendo ou não querendo, ele tem um outro emprego, um bico. Ele perdeu esse bico. Ou o marido da funcionária trabalha em outro serviço, perdeu o serviço. Ou a esposa trabalha em outro lugar, perdeu o emprego. Ou o filho também perdeu o emprego. Então, está nas costas só do funcionário, essa despesa todinha. E seria um foro de 3 meses para poder ele adequar a situação. Em vez de descontar R$2.000 dele, esses R$2.000 iria para o bolso dele. Então, esse é o projeto nosso. Foi aprovado por todos os vereadores, por unanimidade. Mas o prefeito está com dificuldade de cumprir esse projeto nosso, mas ele disse que vai cumprir agora a partir desse mês de julho. A partir do mês de julho ele vai cumprir. Fica meio assim, inclusive tem vezes que eu fico até chateado com a situação. Porque é uma coisa que vai beneficiar o funcionário, a prefeitura não vai pôr um centavo lá. Mas eu ia falar, não vai causar mais. Não vai causar, tipo assim, é o banco que vai deixar de arrecadar. E o banco é bilionário, o banco é o que mais arrecada no Brasil, é o banco. Ele podia fazer esse sacrifício agora de 3 meses, fazer isso daí para o servidor. Eu já tentei de todas as contra-formas, o prefeito sancionar a lei, o prefeito... se ele não quer sancionar a minha lei, faz um decreto municipal e põe lá, está aqui, ó. Todo servidor tem a opção de ir lá no banco e fazer isso daí. Uhum. Então nós estamos aguardando, eu acredito que o prefeito não vai publicar.
mas a Câmara vai publicar e vai fazer o prefeito cumprir. Mas não tem um prazo para publicação por parte do Executivo? O prefeito esgotou o prazo todinho que ele tinha para sancionar, não sancionou, voltou para a Câmara, então está usando os prazos todos legais. E aí a Câmara vai não publicar, a Câmara vai publicar. Ou seja, foi mantida então a suspensão de... Não, a lei nossa é para poder suspender os 3 meses dos consignados dos servidores. 3 meses. E podendo ser prorrogado por mais 3 meses. Inclusive, eu tive reuniões no Banco do Brasil. O Banco do Brasil falou assim, esse projeto seu é muito bom. Para nós aqui, nós vamos cumprir. Inclusive, de 3 meses, nós podemos passar para 5 meses. Eu estive lá no superintendente do Banco do Brasil, conversando. Ele falou, que tiver autorizado, nós vamos fazer. Ok, está aí a resposta, portanto, você também pode mandar a sua pergunta, 99932-2529, é o WhatsApp aqui do programa Opinião. Ô, professor, o senhor falou agora há pouco aí, rapaz, eu vai ficar um pouco boquiaberto com o que eu vou falar aqui agora. Porque o secretário de Estado de Saúde, o Gilberto Figueiredo, como faz todos os dias, na verdade todas as noites, não é? Ele manda aqui pra gente, mandou aqui no meu WhatsApp, o boletim com resumo da Covid no estado aí, é coisa de cair o queixo realmente. Olha, são 16.304 casos confirmados, 16.304 casos confirmados. Óbitos, 629. Ontem era 590. Aumentou 629 agora. 39. O que você falou, vai do além, que eu não entendi? Ah, tá dizendo que está aqui atrás de mim. Eu estou aqui olhando no meu celularzinho, mas tem aqui as informações no IGD, Gazeta Digital. Pelo 2º dia consecutivo, Mato Grosso registrou 34 óbitos por Covid-19 em 24 horas, segundo o boletim diário publicado pela Secretaria de Estado de Saúde. Com isso, o Estado tem 590 mortes registradas pelo novo coronavírus. Mato Grosso já conta com 15.328 casos confirmados e 90,4% dos leitos de UTIs no Sistema Único de Saúde estão ocupados. Esse percentual aí é o mesmo de ontem, né, quanto às UTIs ocupadas. E 267 pessoas estão em UTI e 317 pessoas estão internadas em enfermarias. Tem também 582 pessoas que estão internadas, né, e dessas aí tem não dá para enxergar ali porque tem uma listrona, 4.000 e alguma coisa em leitos do SUS. Porém, parte desses leitos são de contingência. Mas a informação principal é essa aí. Parece que foi mais de 30 hoje, né? Mais de 30. E outra coisa, olha, são 18. Esse número que está aí na Gazeta Digital, o Gilberto Figueiredo, secretário de Saúde, mandou aqui nesse boletim que está aqui na minha mão, olha, nesse boletim aqui está dizendo o seguinte, que são 92,5%, tá? Então, esse número aqui que está no Gazeta Digital já foi atualizado, porque o secretário de Saúde acaba de mandar aqui, ó, o 92,5%, que é o total de ocupação de UTIs em Mato Grosso. Ou seja, há nesse momento 18 leitos de UTI apenas disponíveis. Apenas 18, minha gente. 18. Ontem eram 23, não é? Ontem eram 23 disponíveis e cada dia que passa a coisa fica pior ainda. E seria interessantíssimo, providencial, que o prefeito Emanuel conseguisse agilizar aí essas 20, conseguisse essas bombas aí para que possa dar uma amenizada aí, porque senão, onde vai ir? O bicho vai pegar. Seria necessário colocar mais ou menos umas 500 UTIs ou mais para poder atender as pessoas que estão tudo na UPA, nas policlínicas, no interior, tudo tentando vir para cá. As UPA não tem nem cadeira para sentar. Pessoas passando mal, pessoas entubadas na UTI não, entubadas nas policlínicas, nas UPA. E é bastante, não é pouco não, esperando vaga nas UTIs, não tem.
E aquela pessoa que vai buscar UPA para outros sintomas, para outro tipo de problema? Não está atendendo. Não, se for, vai sair de lá contaminada também, porque esses casos mais leves, gente... esses casos mais leves que é considerado verde, amarelo, não está atendendo. Está tendo só os casos graves e os casos de Covid. A UPA e as policlínicas estão até na tampa, lotado. Não consegue nem vaga para sentar na cadeira. Mas, vereador, me corrija se eu estiver errado. Diante de uma situação dessa, crescente, o Paulo acabou de ler aí os números que são preocupantes. Mais uma vez, eu me convenço que tanto o governo do estado quanto os prefeitos, principalmente dos municípios com maior número de infectados e de mortes, dormiram no ponto. Eles não atentaram e não se preocuparam em fazer um planejamento para o combate ao Covid-19. Subestimaram. Exatamente. Porque, veja, Devaí, e eu estou provocando mesmo, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Veja, o Brasil foi um dos últimos países a ter o crescimento ou a expansão do vírus. O estado de Mato Grosso foi um dos últimos estados a ter o crescimento. Quando São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, o Amazonas, sobretudo Manaus, estava com um número muito alto, Mato Grosso ainda não estava sequer sendo abalado. Era o tempo suficiente que nós tivemos para nos preparar. E nós não nos preparamos. O senhor pensa da mesma forma ou o senhor pensa de uma forma diferente? Não, eu penso da mesma forma com você. Eu acredito que eu acompanhei, principalmente no começo, que o prefeito Emanuel Pinheiro, principalmente aqui em Cuiabá, ele decretou vários decretos, fechando comércio, fechando shops, fechando tudo, mas a pressão foi muito grande dos empresários, dos comerciantes. Inclusive eu vi na televisão comerciante, dono de restaurante, indo na frente da prefeitura, xingando o prefeito de tudo quanto é nome, para poder abrir o comércio dele, para poder voltar à normalidade. E aos poucos o prefeito foi deixando voltar, deixando o comércio ser aberto, os shoppings ser abertos, e a população foi aglomerando, a população foi saindo de casa, e aí está aí o resultado. Então, se tivesse feito no começo, como estava previsto, isolamento social, quarentena, comércio fechado, eu acho que o resultado seria outro. Mas a pressão dos empresários foi muito grande. Todo dia o prefeito tinha reunião com um segmento, o segmento de igreja queria que abrisse as igrejas de qualquer maneira, o segmento do shopping queria que abrisse o shopping de qualquer maneira, as óticas queria que abrisse, as óticas inclusive entrou até na justiça para poder abrir as óticas, o juiz deu liminar mandando abrir as óticas, os comerciantes, o CDL, tudo queria que abrisse o comércio. Pois é, mas aí a gente também não pode crucificar aí o empresariado também não, na minha avaliação, porque, primeiro, não se tem, e aí eu volto a bater nessa tecla, não quero ser cético, nem chato, nem do contra, mas não se tem ainda comprovação, eu não vi comprovação científica em lugar nenhum que a vacina para isso tudo aí é o isolamento total, é o lockdown, é o coisa do tipo aí. Mas e por que deu certo na Itália, certo Não deu certo na Itália, deu certo na Itália, começou a funcionar depois que já tinha esgotado tudo que tinha que se esgotar. Pois aí eles fizeram o que poderia ter ocorrido por parte do prefeito, como deveria ter sido feito também por outros prefeitos e governantes de outros locais aí, de outros estados e municípios, é a aplicação do recurso logo de começo, com providência aí de leitos, era a orientação no sentido por exemplo, o comércio funcionando. Como o Emanuel acabou, há uns 40 dias atrás, 30 dias atrás, ele liberou aí parcialmente o comércio e tal. Aí o que ele me faz? Ele libera 50% da frota do ônibus coletivo. Quer dizer, as pessoas que têm que trabalhar, elas vão com máscara, quando vão com máscara, né? Mas aí quando entra no transporte coletivo, tudo lotado, com apenas 50%. Lembrando que, na verdade, eram 70%, mas aí 30% eram para os funcionários da saúde, não é? Quer dizer, menos de 40% da frota destinada aí para as pessoas,
um monte de gente, né, que tem que trabalhar, as pessoas que têm que trabalhar, a multidão, e aí, isso sim, aí é aglomeração. Aí sim eu falo que provoca. Por exemplo, agora, se todo mundo vai trabalhar, precavendo, evitando, evidentemente, aglomeração, com máscara, com álcool gel, se prevenindo, entendeu? Aí sim eu acho que é a orientação correta, porque, eu volto a repetir, isolamento não é vacina, não tem comprovação nenhuma em lugar nenhum. Estou dizendo que as pessoas têm que sair, sabe? Se a coisa for feita de forma organizada, disciplinada, mas aí tem que ter um negócio chamado responsabilidade individual, né? Que a gente tem observado. Você acabou de falar a verdade, responsabilidade individual de cada um. Cada pessoa tem que ter sua responsabilidade. E aí, às vezes, a gente vê cada uma situação aí que as pessoas, às vezes, não estão nem aí. Deixa eu gastar 30 segundos para dar um depoimento que parece-me que é importantíssimo. Na verdade, nós falamos aqui no Brasil de isolamento social, mas nenhum estado brasileiro cumpriu de fato o isolamento social. Falamos em quarentena, mas nenhum estado e nenhum município cumpriu de fato a quarentena. Nós fizemos de faz de conta. E eu vou dar um depoimento muito simples. Quando começou a pandemia, eu estava na Alemanha, justamente um país que foi afetado pela pandemia. Eu estava numa região que, no mês de março, Paulo, não tinha um infectado, mas tinha o isolamento social. Só que o alemão, diferentemente do brasileiro, cumpre as regras e as normas. Lá na cidade de Essen, por exemplo, onde eu fiquei quase 20 dias, só estava aberto aquilo que é chamado essencial, farmácia, hospital e supermercado, o resto tudo fechado. Mesmo não tendo um infectado, Paulo. Naquele momento que eu estava na Alemanha, não tinha um infectado em Essen, porque eles cumpriram religiosamente. O isolamento social, a quarentena, não são a vacina, mas é exatamente quebra o crescimento e a expansão do vírus. É aí que está o grande detalhe, meu amigo Paulo. Mas eu não entendo onde que está a comprovação científica disso. A comprovação existe em todos os momentos, em todos os estudos científicos, tanto na Europa... Aonde, por exemplo? Na Europa existem muitos estudos científicos que comprovam que o isolamento social e a quarentena é uma tática, uma estratégia para você quebrar o vírus. Porque o vírus não tem, meu amigo Paulo, o vírus não tem a sua casa própria, a sua morada. Ele usa do nosso corpo como morada. Ele usa o nosso corpo para atingir o outro corpo. Então tá, professor, vou falar para o senhor uma coisa aqui. Já que estamos falando de dado científico, né, que estou questionando, já não tem comprovação científica, vou citar duas situações comprovadas cientificamente. Uma na Espanha e a outra nos Estados Unidos, mais exatamente em Nova York. 67% de um universo aí de 100 hospitais, não é, com 600 médicos especialistas, uma pesquisa, ou seja, um estudo científico, comprovou que 67% das pessoas que estavam sendo internadas contraíram a Covid dentro de casa, dentro de um apartamento ou de uma casa. Ou seja, aí na Espanha, idem, com um patamar um pouquinho menor. Então, gente, mas a explicação é bem simples, meu amigo Paulo. É muito simples. Alguém da família vai ao supermercado. Alguém da família vai à farmácia. Alguém da família sai. Quando volta com o vírus. Mas isso acontece, por exemplo, nós tivemos aqui o caso da juíza Amini, que ela acha e percebe que alguém da família pegou o vírus ao acionar a tecla lá da maquininha do supermercado. Ela acha, não é? Teve um vereador agora, hoje, de Várzea Grande, que também contraiu o vírus. Ele também dá esse depoimento, que ele foi no caixa eletrônico e não teve o cuidado suficiente, apertando a tecla do caixa eletrônico, contraiu o vírus. Portanto, meu amigo Paulo, você pega na família por causa disso, porque alguém traz para dentro da família. Não é ela isolada que pega. Eu, por exemplo, fiquei os 14 dias depois da viagem sem sair na rua.
Depois eu tive todo um momento de precaução. Entendeu? Você não pega dessa forma. Enfim, é uma situação que é complicada porque as informações são muitas e ao mesmo tempo não chegam a um denominador comum. Inclusive a própria OMS, que está mais perdida do que surdo em bingo. Porque na verdade ela fala uma coisa agora, daqui a pouco ela fala outra coisa, e aí, aliás, o próprio isolamento, a própria pessoa, não é, que transmite, aquela que não transmite, a própria medicação, enfim, ela muda toda hora de opinião. Mas, enfim, a gente não vai chegar a um denominador porque, afinal de contas, nem os cientistas estão chegando, né? Não seremos nós aqui que vamos chegar a essa conclusão. Ô, Adevair Cabral, eu preciso ir ao intervalo comercial. Você quer acrescentar alguma coisa que a gente falou aqui? Não, tá. Ou... Eu concordo com Você concorda com o Lorenberg, né? Concordo. A gente volta já já. E você, o que acha? Qual que é a sua opinião? A gente quer saber a sua opinião aqui. Afinal de contas, o programa é feito para você e você é a nossa estrela de todas as noites aqui na TV Pantanal. 99932-2529. O Opinião. Dá um tempinho só e volta já já. Um instante só. E olha, eu queria, antes de chamar aqui a participação do telespectador via WhatsApp, ter uma notícia, eu chamo de boa diante da circunstância, né? O governo do estado parece que está contratando, está contratando, nessa época pandêmica aí, profissionais da saúde para trabalhar no combate à Covid-19. Eu notei aqui algumas informações, por exemplo, o governo de Mato Grosso está contratando, por exemplo, 50 médicos, não é? 18 enfermeiros e também técnicos de enfermagem, 17 psicólogos, 79 fisioterapeutas, além aí de maqueiros, além também de assistentes sociais. Quem quiser, tiver interesse aí, né, de trabalhar, você que é da área de saúde, pode entrar em contato com o governo do estado, mas o cadastro pode ser feito, não é? A inscrição, na verdade, pode ser feita pelo endereço eletrônico cadastro.mt.gov.br, cadastro.mt.gov.br, oportunidade de você trabalhar e ao mesmo tempo ajudar aí o governo, enfim, a sair, tirar, não é, amenizar essa situação aí da pandemia que assola o estado de Mato Grosso. Participação, WhatsApp, vamos ver quem está participando aqui, perguntando para Adevair Cabral. Boa noite, gostaria de saber aí sobre a dívida com o banco, seria só para funcionários da saúde ou qualquer funcionário? Eu não entendi bem. É para descontar depois dos 3 meses? A pessoa não se identifica. É só para quem já tem um empréstimo bancário, quem tem a consignação. Por exemplo, o funcionário efetivo foi ao banco, fez o empréstimo e esse empréstimo está descontando todos os meses. E aí vai parar de descontar durante esses 3 meses. Então, somente quem já fez o empréstimo. Não é para a pessoa ir lá e fazer o empréstimo, primeiro empréstimo. É só quem já tem o empréstimo. Mas é para o conjunto dos funcionários, né? Não é só para a saúde, não, né? Não, para todos os funcionários da prefeitura, tanto ativo como inativo também, até os aposentados também. É para todos os funcionários que têm um empréstimo, tanto inativo como ativo, todos. Adevair Cabral, como é que está a situação? Teve um empréstimo também que o prefeito conseguiu aí, parece que a Câmara aprovou, não sei se é Banco Mundial, não sei se é Caixa Econômica, que eles aprovaram recentemente aí, não teve um empréstimo? Ser para o contorno leste? É para o contorno leste, não foi? Foi para o contorno leste, está aprovado, inclusive, parece que o prefeito já deu até a ordem de serviço, parece que essa semana ele esteve lá visitando as obras. Eu acredito que mais tardado, uma semana ou uns 10 dias já começa a fazer essa obra desse contorno leste. Foi aprovado pela Câmara e foi aprovado pela Caixa Econômica. Bom, eu quero retomar aqui, antes de passar aqui para o Lorenberg, aquela questão da grana lá, né, da verba indenizatória e também daquela emenda, das emendas impositivas e todo o dinheiro que a Câmara conseguiu, de uma forma ou de outra, contribuir com o município. Nesse momento aí em que vocês trabalham de forma virtual, onde a demanda do trabalho de vocês reduziu e muito, né? Afinal de contas,
não se tem gastos com ar-condicionado, com material de escritório, o funcionário, com telefone, não é? E combustível também se reduz muito. Por que não se economiza mais e não se devolve mais aí para o município aí, ao invés desse valor que foi devolvido, não se amplia esse valor? Bom, nós continuamos trabalhando normalmente, principalmente alguns vereadores, ou todos os vereadores, eu falo por mim, eu continuo visitando as obras, continuo, inclusive essa semana mesmo, eu estive no CPA 4, uma obra que estava parada já há mais de 5 anos, nós conseguimos retomada dela junto ao prefeito, inclusive está a todo vapor, eu estive lá fazendo um trabalho de fiscalização. Eu estive no Ilza Piccolo também no lançamento do PSF, estive até antes lá visitando. Inclusive, amanhã estarei no Jardim Vitória verificando o PSF lá que está, tipo assim, ruim, precisando de uma reforma. Nós vamos tentar junto ao prefeito. Sexta-feira está marcado para mim ir no Parque Atalaia, para poder também visitar uma obra da prefeitura que também estava parada há muito tempo. Então, eu tenho feito trabalho, tenho andado, nós temos feito as nossas indicações. Os nossos projetos de leis também estão andando, então tudo está andando. Mesmo a gente trabalhando... Mas o senhor não está fixando lá na Câmara? Não, a Câmara... Está ficando mais em casa, mas... A maioria dos vereadores, inclusive, se eles quiserem fazer o trabalho das sessões no seu gabinete, ele pode fazer no seu gabinete, se não, pode fazer em casa também. A maioria estão fazendo nos gabinetes, uns fazem nas casas, mas, enfim, todos estão trabalhando. Eu acredito que, independente se a sessão é o mínimo que a gente faz. Por que é o mínimo? É só para poder votar os projetos. Mas o dia a dia do vereador, ele é o dia inteiro, à noite, de madrugada, não tem um dia certo, porque o vereador ele é muito cobrado pela população, pelo seu bairro. Então, ele está constantemente junto com a população. Inclusive, alguns vereadores já foram até infectados com o coronavírus, com o Covid. Inclusive, eu tenho tomado maior cuidado. Inclusive, a gente tem medo de pegar, porque a gente não sabemos da situação. Mas a Câmara tem trabalhado, sim. Inclusive, eu sou o primeiro secretário, eu tenho que estar lá quase todos os dias na Câmara. Faz folha, faz isso, faz aquilo, então eu tenho que estar lá sempre, todos os dias. Eu e o presidente, inclusive a mesa diretora, mas os vereadores têm trabalhado, independente se é home office, se é em casa, mas tem feito. Lorenberg. Porque a sessão é só um dia na semana, mas os outros dias o vereador continua trabalhando. Então ele produz aqui para poder levar naquele dia para poder mostrar que fez. Vereador, o senhor falava agora há pouco de questão de fiscalizar, o senhor está fiscalizando, acompanhando e tal. A minha cobrança é, o senhor fiscaliza a lei 5.842 de 2014? É um projeto do senhor. O senhor teve esse projeto aprovado na Câmara de Vereadores. O prefeito, à época, Mauro Mendes, sancionou e ela virou a lei 5.842, que concede aos negros a cota, né, as cotas dos negros, 20%, tanto de negros quanto de índio, em um concurso público. A minha pergunta, o senhor tem acompanhado o cumprimento desta lei? Tem acompanhado, inclusive, o município de Cuiabá, desde a época do prefeito Mauro Mendes, que cumpre rigorosamente com concurso, com processo seletivo, tanto faz no ativo, na Câmara Municipal, no HMC, na saúde, na educação, na Secretaria de Assistência. Todos os concursos que foram feitos foram cumpridos rigorosamente, os 20% para os negros e para os índios. Está cumprindo, tipo assim, são poucas leis que são cumpridas, e uma das leis que é cumprida é essa daí. Inclusive, tem uma outra lei também que fala que o prefeito ele é obrigado a aposentar o servidor com 30 dias que ele deu entrada. Por exemplo, se eu der entrada hoje na minha aposentadoria lá no Cuiabá Prev, o prefeito tem 30 dias para poder me aposentar. Se ele não me aposentar com esses 30 dias, eu posso ficar em casa aguardando. Aí o prefeito não queria cumprir. Inclusive, ele tem dificuldade para cumprir. Aí o que aconteceu? Ele recorreu
para tornar a minha lei inconstitucional. Perdeu no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não deu causa ganha ao prefeito. Cumpra-se, cumpra essa lei é obrigatória, ela é constitucional. Ô, vereador, eu tenho que caminhar, a gente já está praticamente um tempo estourado aqui, eu vou fazer uma perguntinha aqui e queria que o senhor respondesse aí em 1 minuto, por favor. Sua avaliação da CPI do Paletó, por que ela não avança lá na Câmara? Eu sei que o senhor é da base governista e tudo mais, mas independente disso, afinal de contas existe uma situação que é colocada com ênfase pelo pessoal da oposição, obviamente, mas a sociedade também cobra que isso avance, não é? Em que pé que está isso lá e qual que é a sua opinião sobre isso? Veja bem, minha opinião com relação à CPI do Paletó. Inclusive, eu fui o relator no primeiro momento, inclusive já estava com o relatório pronto para poder ser votado, para poder ser entregue, já ia encerrar a CPI. Veja bem, eu não posso punir o prefeito, porque o prefeito era deputado estadual. O CPF dele é o mesmo. Não, ele era deputado estadual, ele não tinha nada a ver com o prefeito, ele não cometeu nenhum erro como prefeito. Mas é a mesma pessoa. Mas até hoje o prefeito não se tornou nem réu, nem o Tribunal de Justiça, nem o Tribunal de Contas, nem o Ministério Público, ninguém, nem sequer intimou ele até hoje. Pois é, Ministério Público. Nem hoje. Como que um vereador, na época que o Emanuel Pinheiro era deputado estadual. Quem tinha punido ele era os deputados. Cadê os deputados que fizeram CPI? Você há de convir que a imagem é forte, né? Não, eu não quero aqui entrar em detalhe com relação ao vídeo. O vídeo é forte, mas o prefeito, ele que tem que se explicar. A justiça que tem que cobrar dele. Até hoje, né, prefeito? A gente convida o senhor para vir aqui falar, enfim. Mas, enfim, o senhor não se explicou até hoje. Eu imagino que nesses próximos 4, 5 meses que faltam para o seu mandato aí, o senhor não vai se explicar também, né? Então é isso, meu caro. O senhor também parece que está sendo cotado pelo seu partido para ser vice numa chapa eventual aí, encabeçada pelo Emanuel Pinheiro. Tá, inclusive eu filiei ao PTB, porque eu quero estar na base do prefeito, eu quero apoiar ele para a reeleição e o partido PTB vai apoiar ele. Uma das formas que eu achei melhor filiar ao PTB por essa situação. E também por ser amigo do ex-prefeito Chico Galindo, que é o presidente do PTB, e também ter a amizade do presidente da Câmara, que é o vereador Misael, e inclusive fui junto com o Misael para o PTB, pelo Chico Galindo e também pelo Manuelzinho Pinheiro, que é também do PTB, e que nós vamos apoiar a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro. O partido gostaria que eu fizesse uma composição de chapa com o prefeito, mas o meu objetivo é a minha reeleição. Está descartado então a questão de vice? Da minha parte está descartado ser vice. Eu quero buscar a reeleição, é o 4º mandato meu na capital, se eu conseguir. E eu acredito que eu tenho trabalhado para isso daí e vamos ver, a população vai saber julgar, Lorenberg, todas aquelas pessoas que trabalharam e quem não trabalharam. Por exemplo, se eu tiver um voto a menos, eu fui ruim, eu não trabalhei. Agora, se eu tiver um voto a mais, realmente eu trabalhei. Tá certo. Esse é Adevair Cabral. Muito obrigado, vereador, por ter vindo aqui, por ter aceito nosso convite e pela explanação que o senhor trouxe aqui nessa noite aqui ao telespectador do Opinião. Muito obrigado. Eu que agradeço você, Paulo, agradeço o Lorenberg, e eu sempre digo para as pessoas, eu tenho 36 anos que eu trabalho na prefeitura, eu tenho 3 mandatos de vereador, eu nunca se tornei réu em nada, eu não tenho nenhum BO contra mim, eu não respondo processo nenhum, tanto eleitoral, tanto trabalhista, tanto criminal, tanto ficha limpa. Civil. Então, se você buscar, você não acha, até minhas contas de candidatos são aprovadas, não tem conta reprovada. Então, tem pessoas que começam, porque você já está de 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, aí começa a querer falar alguma coisa de você, mas busque, não tem um processo nenhum contra a minha pessoa. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, a melhor coisa que existe é você andar de cabeça erguida e vou tentar a reeleição de vereador. E eu quero aqui agradecer a oportunidade. Toda vez que me chamar, estarei aqui presente. Ótimo. Sempre é dessa forma. Então, a gente estaremos para responder tudo que for perguntado. Adevair Cabral, vereador pelo PTB aqui conosco no Opinião. Lorenberg Alves, até amanhã com mais um vereador, viu? Amanhã vamos ter aqui o Lilo Pinheiro. Lilo Pinheiro, que tem alguns assuntos aí, preside CPI,
A gente vai falar com muita coisa sobre Câmara Municipal também amanhã com o Lilo Pinheiro aqui, vereador de Cuiabá. Muito obrigado. Até amanhã, meu caro. Muito obrigado, meu amigo Paulo. Muito obrigado, vereador, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. A você que nos assistiu, que esteve conosco até esse instante, muito obrigado, viu? E a gente promete, então, se Deus quiser, estar de volta amanhã, aqui nesse mesmo horário, das 7h30 às 8h30, com mais uma opinião com o Lilo Pinheiro, como dissemos aqui. É isso. Fica bem, fica com Deus também.